Lesões dos jogadores? Eu não sei o que está acontecendo. O calendário está bem apertado. A gente tem um banco de reservas curto e eu não consigo mudar a escalação com frequência. A temporada horrível com as lesões dos jogadores do Madrid continua. Depois do jogo da Liga dos Campeões, mais alguns jogadores importantes saíram. Não só o Mbappé, mas também um líder do time. O que está acontecendo? Por que tem tantas lesões? Quem é o verdadeiro culpado? Hoje a gente vai entender isso. Fiquem ligados que nesse vídeo a gente vai falar mais sobre isso. E a escalação do Madrid para o jogo contra a Atalanta surpreendeu um pouco. No centro da defesa, o Tchouaméni entrou de novo, enquanto o Asensio ficou no banco de reservas. Além disso, há muitas críticas contra Vázquez, e também falaremos sobre isso mais tarde. Asensio não jogou. Tchouaméni e Vázquez na defesa é um risco e tanto pro jogo. Ter o Vázquez no time é como se o Madrid estivesse jogando com um a menos, e deixar o Asensio no banco foi um baita erro do treinador. Mbappé brilhou no início, mas não marcou. Brahim, ele teve 2 momentos incríveis no primeiro minuto e um pouco depois, mas em ambos os casos, o francês não conseguiu superar o goleiro da Atalanta. Mas na 10º minuto, o Brahim deu um passe discreto, e o Mbappé mostrou como ele realmente pode jogar. E antes de comemorar o gol do jeito que ele sempre faz, olha só o gesto que o Mbappé fez. Esse é o gesto do Ronaldo. Vocês não esqueceram, né? Aliás, esse é o 50º gol do Mbappé na Liga dos Campeões. Ele entrou no top 10 dos artilheiros do torneio. Ainda tem um longo caminho até o topo, onde está o Ronaldo com 141 gols. Mas o Mbappé alcançou o Henry em gols. Veja a reação de Henry quando viu esta foto. Nossa, isso é incrível, disse o francês no estúdio. E aí teve a substituição do Mbappé. De repente, ele se sentou no gramado. No lugar dele, entrou o Rodrigo no primeiro tempo. A gente ainda vai falar sobre as lesões do Mbappé. Ele tá com uma leve sobrecarga, um desconforto na parte de trás da coxa. Vamos ver nos próximos dias. Não parece nada sério, mas ele parou porque não conseguia sprintar. Isso atrapalhou um pouco. A gente decidiu substituir ele. Esse jogo super importante na Liga dos Campeões foi decidido, claro, pelo Vinícius Júnior. Ele voltou de lesão antes do que se esperava. Ele mesmo quis isso e ajudou muito. Primeiro, os defensores deram a ele a chance de marcar. O Brasil mandou bem com o gol no começo do segundo tempo e já são 10 gols em 8 últimos jogos do Madrid. Isso é muito legal. No geral, nesta temporada Vini Júnior tem 13 gols e 7 assistências em 19 partidas. Vocês viram aquele passe para gol do Vinícius Júnior. Isso é inacreditável. Ele desceu para o seu campo para pegar a bola com o Courtois e depois passou para o Jude. Olhem o mapa de calor do Vinícius Júnior. É algo mágico do brasileiro em um momento difícil para a equipe. Ele está em todo lugar, parece o Pac-Man. Cobriu todo o campo e comeu todas as coisas. A gente tá só começando a revelar os potenciais desse time. Eu ainda tô convencido de que ela tem muitos níveis para crescer. O Jude tem 6 gols nos últimos 7 jogos do Madrid. A gente já falou como é legal que nosso antigo atacante Jude voltou. Mas tem notícias ruins. Assistam esse vídeo até o final. O Madrid venceu a Atalanta, mas já concordo com vocês, foi muito difícil. O Courtois teve que levar 2 gols. Além disso, no último minuto da partida, a gente quase deixou escapar a vitória. A gente estaria com um clima totalmente diferente hoje. E o Lookman, o melhor jogador da partida, foi o que disseram nas redes sociais. E isso poderia ter acontecido, porque esse é o cara que joga pela esquerda no ataque da Atalanta. Ele fez um gol e, na verdade, foi muito bem nessa partida. Eu tô olhando as notas dos jogadores no aplicativo para os torcedores do Madrid. Você vai encontrar o link na descrição do vídeo. Baixem também. E eu vejo que o Vázquez foi um dos piores em campo no time do Madrid. Ele deixou o Lookman fazer muita coisa. Se a gente tem planos de ganhar algum troféu nessa temporada, o Vázquez não pode ser nosso lateral direito titular. É tudo simples. Com razão, o Vázquez não consegue fazer nada contra o Lookman. O Vázquez não deve jogar na posição de lateral direito contra jogadores ou times de alto nível. Ele não sabe se defender. O Vinícius Júnior e o Jude foram os melhores em campo, mas o Carlos surpreendeu um pouco todo mundo quando, na coletiva, destacou outro jogador do time do Madrid. Hoje eu destacaria o Ceballos. Ele fez uma ótima partida. Eu gostei muito. Ele foi fantástico. E um bom comentário sobre isso logo de cara. Um jogador que melhorou bastante é o Ceballos. Esse cara tá se tornando o novo Casemiro. Quem diria que o Ceballos poderia ser tão útil? Agora o Madrid, depois da vitória sobre a Atalanta, tem 9 pontos. Esta ainda não é uma vaga garantida nos playoffs da Liga dos Campeões, mas ainda faltam 2 jogos pela frente, contra Salzburgo e Brest. Vamos ser sinceros, esses não são adversários fortes que nos restam.
E tudo vai ficar bem pra gente. Dá um like nesse vídeo se você também acha assim. A gente quer somar 15 pontos e depois a gente vê o que acontece. Jogo após jogo, tudo tá indo como deveria. Cada um de nós faz a sua parte. Deixem falar no final, tudo tá só começando. E agora a gente precisa falar sobre um problema específico, um grande problema dessa temporada. A quantidade de jogadores machucados e as lesões constantes dos atletas. Por exemplo, o Rodrigo já perdeu 5 jogos nessa temporada e se machucou 2 vezes. As últimas semanas foram difíceis pra mim. Na temporada passada, eu não me machuquei tanto. E agora o Mbappé tá sofrendo a segunda lesão nessa temporada. Não parece sério, mas podemos perdê-lo neste fim de semana. Agora, pensem bem, o Madrid já teve mais de 30 lesões nessa temporada. Isso é uma verdadeira maldição. Por que isso tá acontecendo? Eu tô lendo que os torcedores do Madrid estão pensando nas redes sociais. O Carlo tá com problemas nas substituições. Ele precisa rodar os jogadores mais frequentemente. Agora que o Mbappé tá machucado, talvez ele dê uma chance para Endrick. Vou te contar qual é o problema. Jogar a cada 3 dias só pode levar a uma coisa: lesões. Só times com elencos grandes conseguem encontrar uma forma de jogar e rodar os jogadores. E o Madrid não tem isso. E aqui vai mais uma notícia horrível. O Jude foi substituído no jogo contra a Atalanta por causa de uma lesão. Ele estava segurando a parte de trás da coxa. A gente precisa proteger o Jude a todo custo. Espero que não seja nada sério. Por favor, deixem ele descansar no próximo jogo, se ele não estiver se sentindo muito bem. Não podemos nos dar ao luxo de arriscar mais ninguém. As lesões estão se tornando preocupantes. Desde a temporada passada, é lesão atrás de lesão. Você pode fazer sua parte como treinador, rodando mais os jogadores. Sobre as lesões, o Mbappé também comentou em uma grande entrevista recente. Na NBA, eles têm 4 meses de descanso, enquanto a gente só tem 15 dias e já na segunda semana você começa a correr de novo. Isso não é férias. Isso é muito verdade. No futuro, a UEFA e a FIFA vão ser acusadas pelo uso excessivo dos jogadores ao implementar novas estratégias no futebol. É apenas uma questão de tempo. Então, vamos resumir e entender por que o Madrid tem tantas lesões nesta temporada. A primeira razão que o Carlo menciona, e que os jogadores também falam, é o calendário muito apertado e saturado, e os jogadores simplesmente não conseguem se recuperar a tempo. A segunda razão que nós, torcedores, comentamos é que o Carlo não roda bem o elenco. A gente não tem um banco tão profundo, mas mesmo assim, até nos jogos em que parecia que era necessário fazer substituições, o Carlo nem sempre as faz. E, consequentemente, os principais jogadores, que jogam muito, simplesmente não conseguem se recuperar. E, finalmente, a terceira razão, que também não podemos esquecer, é que estamos olhando para esse cara, o preparador físico Pintus, se ele está fazendo tudo certo, se ele não está sobrecarregando nossos principais jogadores durante os treinos, que depois não aguentam nos jogos. Todas essas lesões musculares podem ser resultado de um mau processo de treinamento. Escrevam nos comentários o que vocês acham sobre isso. Eu acho que todas essas 3 razões estão interligadas, porque os jogadores do Madrid estão se machucando. Além disso, quem acha que realmente não temos jogadores suficientes para aguentar uma temporada tão difícil, eu também concordo com isso. Precisamos de mais jogadores em janeiro para podermos jogar e lutar por todos os troféus. A gente precisa de grana, investir em novos jogadores, para que o Carlo tenha opções de qualidade. Escreva sua opinião nos comentários. Li tudo. E a gente segue em frente na temporada e no próximo fim de semana temos um jogo da La Liga Espanhola. Eu não tenho dúvidas de que vamos vencer com confiança o Rayo Vallecano. A gente tem que vencer. A gente tem que ficar em primeiro lugar no Campeonato Espanhol. A gente ainda tá lutando por todos os troféus nesta temporada. O Madrid ganha e a gente também ganha. O código promocional que você vê na tela vai triplicar seu depósito. Acesse o link no comentário fixado e vamos jogar pela vitória do Madrid. Se inscrevam no canal do YouTube, deixem um like nesse vídeo e escrevam nos comentários. Obrigado pela atenção e até logo.